Olá, meu nome é Marco Nievo, eu sou o diretor científico da CTF Europa. É um prazer recebê-los nesta Masterclass. Gostaria especialmente de lhes agradecer em nome dos pacientes pelo seu interesse em neurofibroma. Antes de passarmos para o assunto em questão, vou dar algumas instruções sobre as perguntas e respostas. Vocês poderão enviar suas perguntas aqui no chat durante a Masterclass. É preferível que façam as perguntas em inglês. Se tiverem problemas para formular a pergunta em inglês, sugerimos o uso de tradução online, como, por exemplo, o Google Translate, antes de enviarem as perguntas pelo chat. E se isso não for viável, podem mandar a pergunta no seu próprio idioma. Faremos o possível para que ela seja traduzida da melhor maneira para o inglês. Esperamos que gostem da Masterclass. Eu sou Pierre Wolkenstein, eu sou dermatologista, coordenador do Centro de Neurofibromatose de Paris. Estou muito feliz de dar as boas-vindas a todos que estão nesta Masterclass sobre neurofibroma. Vou dar a palavra a Silko. Eu sou Sirko Peltonen, eu também quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou da Finlândia e eu tenho uma clínica de neurofibroma em Turku e eu trabalho na Suécia no momento. Também sou dermatologista. Esse webinar tem 3 entrevistas, uma apresentação de PowerPoint e depois um vídeo que mostra como fazer a remoção dos neurofibromas a laser. E depois teremos um tempo para perguntas e respostas. Bem-vindo a todos. Você poderia se apresentar brevemente? Eu sou Jérôme Forgeot, tenho 57 anos, moro em Paris e trabalho em uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Quando você notou os seus primeiros neurofibromas cutâneos? Essa é uma pergunta difícil, porque eu era muito jovem para perceber isso, mas meus pais me disseram que eu deveria ter 3 ou 4 anos de idade. Quantos neurofibromas cutâneos você tem? Não é fácil responder, porque eu tenho muitos. Eu convivo com a doença desde pequeno. Então, eu não sei como seria viver sem neurofibromas. Mas sim, isso teve um impacto na minha vida, claro. Fisicamente, eu sou diferente dos outros, sou um pouquinho diferente. Você está satisfeito com a cirurgia laser? Sim, estou muito feliz, porque podemos remover os neurofibromas maiores e vários deles. Então, sim, isso é bom para mim. Você está insatisfeito com a cirurgia laser? Não, eu não posso dizer isso porque o laser é bom. Às vezes você pode ter alguns efeitos adversos, como queimaduras na pele, mas isso me afeta menos do que os neurofibromas, então não considero um efeito ruim. Você espera receber tratamento médico? Sim, claro. É claro que eu espero receber tratamento. Aqui ou em qualquer outro lugar, eu ficaria muito feliz se recebesse outro tratamento. Primeiramente, você poderia se apresentar? Eu sou Harry Nieneman, tenho 62 anos e sou presidente da Associação Finlandesa de Neurofibromatose. Quantos anos você tinha quando notou os primeiros neurofibromas em sua pele?
já na infância. O primeiro neurofibroma cresceu na minha barriga e muitos mais começaram a crescer durante a minha adolescência. Quantos tumores você tem agora? Milhares, não é possível contá-los. Como eles afetam a sua vida? É difícil cuidar da minha pele por causa dos tumores. Tive várias infecções de pele graves que foram tratadas com antibióticos intravenosos. Lavar, secar e passar hidratante leva tempo todos os dias. Além disso, minha pele coça muito. As pessoas me olham e comentam sobre a minha aparência, e isso me afetou tanto que eu quis me isolar das pessoas. Mas, felizmente, graças à minha esposa, a minha autoestima vem melhorando ultimamente. E as reações das outras pessoas não têm mais um efeito tão forte, mas ainda não consigo ir à praia ou à piscina, por exemplo. Você está satisfeito com as operações a laser? Sim, estou. Vários tumores foram operados a laser. As operações a laser têm surtido bons efeitos para tumores pequenos e eu estou satisfeito com isso. Mas não estou tão satisfeito com a remoção de tumores maiores via laser, porque o processo de cicatrização é mais difícil. Você está ansioso por um tratamento médico para neurofibromas? Espero que algum dia tenhamos um remédio, mas acho que isso não vai acontecer durante a minha vida. Você gostaria de se apresentar? Sim, meu nome é Sara, tenho 35 anos, eu trabalho no hospital na área especializada. Sou casada, mas não tenho filhos. Que idade você tinha quando notou os seus primeiros neurofibromas? Eu comecei a vê-los quando eu era ainda adolescente. Quantos tumores você tem agora? Acho que eu tenho 150 a 200 deles. Como que eles afetam o seu dia a dia? Eles casam muito prurido, alguns deles ficam ulcerados por atrito. Não tive problemas cosméticos porque a maior parte deles não está no meu rosto. Você está satisfeita com as operações a laser? Sim, os tratamentos a laser sempre foram ótimos, porque são fáceis e rápidos e as feridas sempre curam rapidamente. Não tive experiências negativas. Você está ansiosa por um tratamento médico do miofibromas? Olha, seria bom um tratamento médico, porque as operações sempre são um risco de infecção. Eu também gostaria de... É fácil tratá-los em casa. Muito bem, muito obrigado. No próximo, vemos os aspectos gerais da neurofibromatose, a patogênese e o conteúdo dos neurofibromas, com a aparência e qual o impacto dos neurofibromas na vida dos pacientes. E, finalmente, discutimos algumas alternativas de tratamento. A neurofibromatose 1, ou NF1, é causada por variantes patogênicas do gene NF1. É uma das genodermatoses mais comuns, com uma incidência de 1 por cada 2.000 ou até 1 a cada 3.000. É geralmente herdada. O NF1 tem uma penetração de 100% e 50% dos casos são esporádicos.
praticamente metade são esporádicos. A maior parte dos pacientes, então, desses esporádicos são saudáveis. Os critérios de diagnóstico para a NF1 2001 foram atualizados. 2 ou mais são necessários para o diagnóstico. Você tem que ter 6 ou mais de máculas do tipo café com leite. Há também a formação de sardas axilares ou inguinais e pelo menos um dos resultados de pigmentação devem ser bilaterais, 2 ou mais neurofibromas de qualquer tipo ou de neurofibromas de qualquer tipo devem ser bilaterais. É preciso aparecer glioma óptico ou às vezes exigindo exame especial. Uma lesão óssea distinta, como displasia esfenoide, a curvatura anterolateral da tíbia ou pseudoartrose de um osso longo. Os genitores diagnosticados com NF1 de acordo com os critérios precedentes e uma variante NF1 patogênica heterozigótica em 100% das células do tecido não afetado. Esse slide mostra os resultados clínicos, as manchas de café com leite, neurofibromas cutâneos, os gliomas ópticos e os neurofibromas cutâneos. Aqui nós vemos a composição dos neurofibromas cutâneos, com os elementos neurais mais a fibrose formando o neurofibroma, com pequenos nervos resultando no tecido. Geralmente, a cor é diferenciada. A composição dos neurofibromas. Você tem as células perineuriais, que com mais de 100 S100 de células Schwann, e as células tronco. São células imunes e com células mastoides, ou mastócitos. Estruturas foliculares também aparecem e com a matriz extracelular colágena. Contendo este colágeno e outros tipos de colágenos. Isso também é visto em muitos pacientes. Pensando na patogênese dos neurofibromas cutâneos, tem o conceito do chamado segunda ocorrência na população de alelos NF1 saudáveis, numa subpopulação de células Schwann, levam a essa proliferação. Quando os nervos, então, podem chegar às células conectivas. Outra teoria possível dos neurofibromas
se originam nas células-tronco. Os neurofibromas cutâneos são a marca mais característica da NF1. Praticamente todos os pacientes adultos com neurofibromas cutâneos com NF1 têm os neurofibromas cutâneos. Alguns neurofibromas também podem aparecer nesse caso. Como que os neurofibromas cutâneos aparecem? Eles estão sempre localizados na derme, sob o tumor, mas podem ser planos ou ligeiramente elevados a partir do nível da pele, ou podem formar uma protuberância a partir do nível da pele, podendo ser globulares ou pedunculados. Os pacientes talvez tenham todos os tipos de neurofibromas simultaneamente. Os mais perturbadores são aqueles que têm uma aparência mais fechada. Às vezes, a dermatose pode se desenvolver, podendo ver manchas na pele que aparecem de outra forma, e que são os neurofibromas planos. Os neurofibromas cutâneos não necessitam passar por uma transformação maligna. Então, não necessidade de operar os neurofibromas devido a essa necessidade de gerenciamento. Eles são seguros para tratar com métodos destrutivos e não necessitam ser removidos por outros métodos. Os neurofibromas cutâneos causam a alta carga de doença em pacientes adultos. A neurofibromatose 1 é uma doença progressiva. Nós começamos com o passado e examinando. E aqui nós vemos a distribuição de neurofibroma cutâneo. A linha azul simboliza o número durante a idade e em vermelho o aumento na puberdade e, finalmente, até entre 50 e 60 anos. Então, podemos concluir que a idade é um fator de risco para aumentar o número de neurofibromas cutâneos. O impacto dos NF cutâneos podem ser medido nesses questionários, que vem a qualidade e a pergunta. Então, também podemos avaliar a visibilidade da doença usando escalas como o índice de Ablon. Nesse slide, podemos ver a correlação entre a visibilidade da doença e o impacto na qualidade de vida usando o índice. Quanto mais a doença é visível, mais tem impacto nas emoções e nos sintomas físicos e no funcionamento. Tem sido relatado que que não tem Schwann podem realmente contrair depressão. Parece que da idade de 12 anos mostram que a visibilidade está correlacionada diretamente com o impacto e desenvolvimento do paciente. Para resumir, podemos dizer que a visibilidade é o maior problema para os pacientes. E não é somente a visibilidade
que causa impacto, nos pacientes, mas também a imagem total do corpo que é afetada. Além dessa visibilidade, o neurofibroma cutâneo, eles coçam muito e causam prurido, e isso deve ser considerado como um dos principais problemas para os pacientes. Os pacientes têm pruridos diariamente, e isso acontece em 35% dos pacientes. Mais de 60% coçam. Infelizmente, não há tratamento específico para essas condições associadas com os neurofibromas. Em alguns estudos, podemos dizer que os neurofibromas cutâneos são estigmatizantes. Os pacientes com neurofibromatose mais severa têm mais efeitos nas seguintes áreas da saúde geral deles: a função física, dores no corpo, a percepção geral da saúde e a vitalidade. A visibilidade causa o maior impacto negativo na qualidade de vida desses pacientes. O que podemos fazer? Os tratamentos atuais para neurofibromas incluem cirurgia e várias técnicas ablativas. Esses procedimentos podem ser feitos com anestesia local, mas são necessárias várias sessões de tratamento por causa dos múltiplos tumores. Com anestesia geral, é possível remover dúzias de tumores em uma apenas sessão, usando técnicas ablativas. Vamos ver os tratamentos dos neurofibromas cutâneos. Um dos tratamentos cirúrgico por exemplo, uma cirurgia com bisturi. Os tumores são removidos com anestesia local e essa técnica precisa ser avaliada do ponto de vista do paciente. A técnica mais popular para destruir esses neurofibromas pelos dermatologistas na França é laser de CO2, dióxido de carbono. Por quê? Porque é rápido e há possibilidade de ter anestesia geral para destruir muitos neurofibromas. E as cicatrizes são aceitáveis. Um outro procedimento para exterminar os neurofibromas é eletrodessecação. Funciona através da desidratação e desnaturação da derme. É mais popular nos Estados Unidos do que na Europa e pode ser usada com anestesia geral ou anestesia local. Eu não tenho experiência com radiofrequência, mas parece que as pessoas reportam bons resultados, considerando a possibilidade de resultados ruins, queloides. É uma necessidade de analisar do ponto de vista do paciente para ver se eles estão satisfeitos ou não. Então, fizemos duas pesquisas, uma no meu centro e outra em outro centro. No meu centro, obtivemos respostas de vários pacientes. Recebemos mais de 200 respostas. A maioria dos pacientes falou sobre a extrema visibilidade dos seus neurofibromas. E 24,7% pararam o procedimento e metade deles tiveram resultados insuficientes. Fizemos uma comparação entre cirurgia e cirurgia a laser. A satisfação global foi boa. Devemos dizer, para resumir,
a expectativa do paciente é de ter melhores resultados. Para resumir a nossa mensagem, os neurofibromas cutâneos são um problema de saúde que ainda não foi resolvido no NF1. A visibilidade e o prurido devem ser considerados como os maiores problemas dos pacientes. A disponibilidade de tratamentos na saúde pública varia de país para país e talvez os tratamentos não sejam reembolsáveis pelas empresas de seguro de saúde. Portanto, existe uma necessidade de tratamentos médicos dessa condição. Uma, 2 horas antes do procedimento marcado, os pacientes aplicam um creme anestesiante. O médico injeta um anestético subcutaneamente, como a lidocaína ou com epinefrina, que dá anestesia local, também minimiza o sangramento graças à epinefrina. O médico usa um laser CO2 em 100 watts. O assistente succiona a fumaça gerada pelo instrumento. O médico destrói a porção superior da lesão. Cuidado para esfregar o neurofibroma para evitar uma cicatriz. O neurofibroma adere à pele subjacente, então o médico destrói ele completamente. Ele garante que não há neurofibroma restante no leito cirúrgico. O médico ou seu assistente desinfecta a ferida e aplica um creme de sulfadiazina de prata para garantir a cura por intenção secundária. Durante a sessão, sob anestesia local, cerca de 20 lesões podem ser destruídas. Durante a sessão de anestesia local, cerca de 100 mais. Olá a todos. Eu peço desculpas pelo problema com o som. Eu agradeço a todos por estarem aqui hoje. Eu vou moderar a sessão de perguntas e respostas. Temos uma pergunta vindo. Há rumores de que uma pomada
tá sendo desenvolvida para pessoas com essa condição. Com essa pomada, os tumores seriam removidos. O que você pode falar sobre esse creme, ou essa pomada, esse unguento? Eu posso responder a pergunta. Está sendo feito um teste nos Estados Unidos, uma empresa que se chama NFlexion, e vocês podem consultar isso na web. Eles estão usando um tipo de gel para inibir a formação desses neurofibromas, e trata dos neurofibromas plexiformes em crianças. É um inibidor, um gel tópico que encolhe, reduz o neurofibroma cutâneo. Essa pesquisa está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Segunda parte da pergunta, quando vai estar disponível esse tratamento? Eu não sei, precisamos ver. O fato que temos um teste agora, se nós olharmos a inibição de neurofibromas, houve uma publicação há 5 anos e a aprovação foi ano passado. Então, isso deve levar pelo menos 5 anos antes de que qualquer coisa esteja disponível aos pacientes. É um tempo mínimo, 5 anos, eu diria. Obrigado, Pierre. Também uma pergunta do Eric Stern, que tem uma resposta com esse endereço da web sobre esse teste clínico que você mencionou. Eu não sei exatamente esse website, é NF, bota no Google que você vai achar. Eu coloquei no chat aqui esse NCT. Outra pergunta. Há critérios para tratar NF com laser e eles precisam ter um certo tamanho e tem um tamanho máximo de neurofibroma para ser tratado? É uma boa pergunta. Se você não tem certeza de que o neurofibroma está no nível da pele, eu não faria nada, porque eles são muito sensíveis e se estão em áreas especiais. É uma boa pergunta. É mais fácil tratar os neurofibromas menores, porque se tratamos os menores, fica uma cicatriz. E se tratarmos os pequenos, as cicatrizes são pequenas. Os maiores, de 2 ou 3 centímetros na barriga, mas deixa a remoção desses fibromas maiores, deixa uma cicatriz, uma ferida por muitas semanas. Então, eu prefiro trabalhar com neurofibromas de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros. No meu centro, a mesma coisa acontece. Mas podemos fazer exceções às regras. Mesmo menos de 1 centímetro, a cirurgia laser é recomendável. Com mais de 1 centímetro, a cirurgia de bisturi é recomendável. Depois de 1 centímetro, há maiores riscos e a cicatriz fica muito visível. Então, existe um limite para o procedimento. Se for pedunculado ou globular e pequeno, está saindo da pele. Então, talvez não deixe uma grande cicatriz, mas se for dentro da pele, então é melhor deixar os maiores de lado para uma cirurgia normal. Temos mais uma pergunta. Qual é a percentagem de recorrência de pessoas que fazem a cirurgia a laser?
eu diria que se você fizer a extrusão correta do neurofibroma, você vai tirar todo o neurofibroma. Então, não vai haver recorrência. Mas o que significa não recorrência? A gente pode ter um neurofibroma, mas isso não vai fazer com que outros neurofibromas não nasçam. Os pacientes dizem que a remoção dos neurofibromas tem que estar... não podemos conectá-los com o recrescimento ou a rebrota de outros. Eu acho que, se você tirar o neurofibroma por completo, não haverá recorrência. Por exemplo, você talvez tenha que fazer um procedimento de todo ano ou a cada 2 anos. Eu concordo perfeitamente. Eu também notei que o paciente removem os neurofibromas com uma cirurgia normais e na área da cicatriz é possível que os pontos irritem a pele. Então, se você quer ter uma área sem tumores, é melhor usar a cirurgia a laser. Mas nessa área de laser não há recrescimento. Temos muitas perguntas do Lars Eriksson. Eu tive mais satisfação com a cirurgia de bisturi em vez de laser. Pode falar sobre comparar esses 2 procedimentos? A cirurgia é uma limitação da anestesia. Precisamos ver. Provavelmente as cicatrizes são melhores com cirurgias dermatológicas, mas o número de neurofibromas a ser removido é bem pequeno quando estamos olhando. Raramente há mais de 20 neurofibromas cutâneos. É por isso que escolhemos a cirurgia a laser quando temos vários neurofibromas cutâneos, porque a cirurgia com bisturi não é ideal. Temos uma outra pergunta que viu uma apresentação e também a injeção. Se essa é uma boa ideia. Bom, é um cirurgião plástico de Los Angeles. O website dele eu conheço. A questão é o equilíbrio entre a remoção do neurofibroma e as questões técnicas. Então, eu acho que a conclusão dos pacientes e a minha conclusão, e também de outros, é que temos uma necessidade não atendida de tratamento e para prevenir o crescimento dos tumores. Também temos outras perguntas sobre prevenção. O uso de inibidores. Essa pergunta já foi respondida em parte. Não tem experiência, mas seria realmente uma boa possibilidade de ter esse tipo de tratamento tópico. Por exemplo, se você vê pequenos fibromas começando, então seria uma grande possibilidade. Para responder dos inibidores mTOR,
usamos isso com esclerose com grande sucesso. Evidentemente, eu tentei off-label tratar os fibromas com mTOR, com um creme tópico ou com cerolimus. Então, a minha experiência é que não funciona. Ainda sobre a prevenção, há uma pergunta de a prevenção de tumores. Eu posso dizer que eu não vejo essas possibilidades de prevenção, mas temos resultados, bons resultados. Foi feito em Paris, então, se colocamos tópico sistêmico para tomar inibição em camundongos, mas nós não somos camundongos, então aí você evita. Então, pode-se imaginar que, clinicamente, o fato de que você pode ter um tratamento sequencial na idade de 18 anos para prevenir, fazer inibição durante 3 meses. Mas eu gosto do fato de que o número de neurofibromas cutâneos não é previsível e para tratar de fazer prevenção é preciso, não saberemos se teremos 2 neurofibromas ou dezenas. Então, os biomarcadores para prever a aparência de neurofibromas, temos aí uma possibilidade de tratamento. Bom, podemos, em 10 a 15 anos, as crianças agora podem ter esses inibidores e se desenvolverem novos neurofibromas. Outra pergunta: se tem experiência com imatinib? Com experiência de imatinib. Nós sabemos que um paciente tratado com imatinib para outra doença, sem nenhum resultado com neurofibroma cutâneo. Então, é somente um caso. Eu conheci alguém na França que usou para imatinib sistemicamente e os resultados não foram ruins. Sistemicamente. E tem um estudo de seratinib nos Estados Unidos que continua no momento. A outra pergunta: os tumores cutâneos que crescem entre as camadas de pele e ficam lá ou se desenvolveram em tumores cutâneos que são mais visíveis? Eu não entendi muito bem a pergunta, pode repetir. Os tumores cutâneos que crescem entre as camadas ficam aí ou se desenvolvem a tumores cutâneos que são mais visíveis? Bom, está pensando naqueles que crescem entre a derme e a subderme, mas eu acho que eles ficam aí, na minha opinião. Originalmente, se a pele está se movimentando sobre o tumor, ele está sobre a derme, e aí ele não vai aparecer, mas está dentro da derme. Então, que estão acima do nível da pele. Eu concordo. Bom, são os neurofibromas subcutâneos que estão aí, então, localizados sob a pele. Uma pergunta de Lembro Rodrigues: se é doloroso o laser CO2 depois da anestesia, mais o problema de tratar da dor. Não é doloroso, nem um pouco.
A pergunta de Frederica aqui é: se tem uma diferença entre a cicatriz que é gerada depois do tratamento laser e a cicatriz que é gerada depois da cirurgia? Sim. Eu diria que é mais arredondada como cicatriz quando você faz laser, com o hipopigmento, e às vezes a pele fica sem qualquer pigmentação. Para a cirurgia, você tem uma linha. Se tem uma resposta sanitária de uma forma ou de outra? Não. É só uma questão essencial. E também você pode ter os pontos como marca dos pontos, mas geralmente a cicatriz é no nível da pele. Eu acho que fica uma aparência melhor na maioria dos casos. Temos mais uma pergunta. Como que os neurofibromas respondem à imunoterapia sistêmica? Eu não tenho experiência com isso, com neurofibromas cutâneos em imunoterapia sistêmica. Nem eu. Mais uma pergunta. E essa deve ser a última pergunta. Quando que você recomenda a remoção desses neurofibromas com cirurgias, a laser ou de bisturi? É melhor no começo? Eu recomendo que haja um equilíbrio entre os benefícios e o risco do tratamento, mas os neurofibromas são um problema para o paciente. E se isso é um problema grave, eu vou ver se a cicatriz vai ficar mais visível do que o neurofibroma cutâneo. Então, para responder claramente, tem que haver um equilíbrio. Não há prevenção com cirurgia e laser, se eu posso dizer isso. Precisamos destruir os neurofibromas que estão constituídos. Eu concordo. Mais uma pergunta. Qual a sua abordagem? Nós sabemos que as células de tumor têm receptores de estrogênio, então elas são sensíveis ao hormônio, mas eu acho que essa não é a linha de tratamento e desenvolvimento. Provavelmente há um seguro homólogo que já foi visto na gravidez. Eu acho que a modulação não é uma estratégia que eu apoio, mas eles são sensíveis ao hormônio. Eu não posso pronunciar esse nome. Tem alguma diferença entre a manifestação fenotípica de neurofibromas cutâneos e certos tipos de mutação de NF1? Há uma correlação fenotípica? A microdeleção da NF1 está ligada a vários neurofibromas cutâneos. Você pode confirmar isso? Sim, mas também há pacientes que têm grandes tumores, mas que têm micro-release, que desenvolvem isso mais cedo do que outros. Mais uma pergunta da Tamara.
como que o procedimento que eu mencionei difere do laser? É feito nos Estados Unidos, o princípio disso é para retirar o tumor. Não é destruição térmica, é desidratação, é a forma de destruir o tumor, mas eu diria eletrodessecação, ou laser, cirurgia laser, ou com uso de eletricidade para destruir o neurofibroma, é a mesma coisa. A cirurgia laser é usada porque é prática, mas não é o único modo de destruir o neurofibroma. Eu acho que se alguém tem muita experiência com um método, então esse é o melhor método para aquela pessoa. Agora, uma pergunta muito difícil. Há dados que dizem que pacientes com OPG, com tumores OPG, que levam a multissecreção de hormônios, têm um risco maior de desenvolver neurofibromas cutâneos no estágio inicial? E a última pergunta. Que tratamentos vocês recomendam para Crovátios? Eu não sei. Eu uso remédios, pílulas antihistamínicas, mas não é de muito uso, não tem muito tratamento que eu conheça que são eficazes nesse caso. Mas também temos que lembrar que os pacientes têm coceiras por causa da pele seca ou outros problemas, ou suor também. Então, precisam cuidar da pele como normalmente cuidam. Isso pode ajudar também. Vocês estão pensando em desenvolver tratamentos públicos? Sim. É uma coisa que deve ser feita com inibidores MEK. Foi uma sessão muito animada, muito interessante. Vamos finalizar esse webinar. Agradeço a todos pela participação e Pierre e Circos por estar aqui conosco. E espero ver todos vocês no próximo webinar. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada pela participação. Até logo a todos. Boa noite a todos. Bye, bye. Yeah.